Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje mais uma vez nesse vídeo, hoje eu tô aqui na natureza. Para quem está aí me acompanhando há algum tempo já sabe, né, que eu amo natureza, céu azul, sol. Tava vindo agora e adivinha o que eu vi, gente? Um beija-flor. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, né? Beija-flor. E aí eu decidi gravar meu vídeo aqui fora hoje. Aqui é um lugar próximo à minha casa, que chama Parque Ticoatira, tá? Aí aqui tem a árvore, vai ter barulhos de carro porque tem aqui umas pistas aqui onde passam os carros. Tô com esse microfone aqui, tá? Esse fone, na verdade, para amenizar um pouquinho do barulho. Deixa eu procurar um lugar aqui para sentar e vou estabilizar o celular pra gente conversar um pouquinho, dar continuidade aí aos vídeos, né, que eu trago aí no canal. O Senhor tem me inspirado, trago algumas mensagens de algum tempo, sabe? Às vezes eu acordo pela manhã, faço meu devocional e aí o Espírito Santo começa a trazer a mensagem no meu coração. E muitas vezes, por diversos obstáculos, né, fico procurando o momento certo, o ambiente agradável e vou deixando, vou protelando e não tenho feito 100% daquilo que eu preciso fazer para agradar a Deus, sabe? Então, ó, tem um barulhinho aqui, eu acho que é de cigarra. Tô na natureza, tô suando um pouquinho, tô com os cabelos molhados. Para quem não sabe, eu tô em transição capilar, tá? Quero ver se os cachinhos voltam de novo. Durante 26 anos eu alisei meu cabelo. Meu cabelo era um cabelo cacheado, não sei se é ondulado, tem vários nomes agora, né? 2A, 3B, não entendo muito disso. O que eu sei é que meus cabelos não eram lisos naturais. A raiz é um pouquinho mais lisa e depois começa os cachos, sabe? Agora eu passei uma gelatina no cabelo, aí por isso que ele tá desse jeito, né? Tô esperando ele secar. E aí eu tô gravando essa fase aí da transição capilar, tratamento que eu faço com a pele, né? Vocês veem que tem um pouquinho de mancha, eu tenho melasma. E é isso, gente. Uma mulher natural, normal, como qualquer outra que tá aí do outro lado, sabe? Estabilizei o celular aqui. Então, como eu tava falando, né? Os cabelos tá... Olha como tá bonito. Só que eu vou dando aquela apertadinha assim pra ver se ele começa a trazer de novamente os cachos. Eu cortei um palmo do cabelo, né? Tava mais ou menos aqui. Essa parte toda alisada. Eu usava Enê. Durante 26 anos eu alisei meu cabelo. E eu quero os cachinhos de volta. Que eu tô nessa fase. Eu quero eu novamente, entendeu? Eu deixei de ser eu, gente, para agradar as pessoas. Vocês acreditam nisso? É, menina, é assim que acontece. Muitas vezes nós deixamos de ser nós para agradar os outros. E no final a gente fica frustrado porque não somos nós. O nosso Deus quer que cada um de nós tenhamos a nossa identidade. Deus fez milhares de pessoas, né? E cada um, pessoal, para você ver, até gêmeos não são idênticos mesmo. Cada um tem a sua particularidade. A aparência dos gêmeos é semelhante? Sim, alguns deles são gêmeos idênticos. Mas quem é mãe de gêmeos vai saber que um é mais calmo, o outro é mais bagunceirinho, mais agitado, né? Nós temos as nossas digitais, cada um tem a sua. Um gosta de branco, outro gosta de preto, um gosta mais da claridade, outro gosta mais da noite. Por quê? Porque somos criados por um Deus maravilhoso que nos fez com uma imagem e semelhança dele, né? E ele se preocupou assim que cada um tivesse a sua individualidade. Então, às vezes nós vivemos em massa, né? Num grupo de pessoas, ou numa religião, ou numa faculdade, numa escola, grupo de amigos, né? Principalmente adolescente gosta muito disso, de ver em grupos. Então você vai adotar o que aquele grupo faz e às vezes acaba perdendo a sua identidade para agradar o outro, né? Isso acontece muito, por incrível que pareça. Principalmente nós aí, às vezes estamos numa igreja, eu lembro dessa fase que eu vivi aí na época da religiosidade. Imagine todas as mulheres iguais. Eu ainda não peguei muito essa fase aí do coque, né? Mas eu lembro que teve uma época aí que todas as mulheres eram iguais, todas as saias iguais, no mesmo tamanho, as blusas do mesmo tamanho, as cores, o cabelo preso no coque, todo mundo, você olhava 20 mulheres, 50 mulheres, 100 mulheres, todas iguais. Você acha mesmo que é isso que Deus quer? Não, gente. Aí cada um perdia a sua individualidade para se encaixar naquele padrão que alguém disse que era certo, que era o correto. E a gente acaba fazendo o quê? Nos apagando, perdendo a nossa identidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E isso nos causa uma frustração, porque a partir do momento que eu deixo de ser eu para agradar o outro, eu passo a não me agradar. Alguém vai ficar triste nessa história sempre, tá?
Tem dois lados. Um lado você vai agradar e o outro lado você vai desagradar. Como eu disse no último vídeo, nós temos aí, ou nós agradamos a Deus, cumprindo os seus mandamentos, né? Andando nos seus caminhos, renunciando ao pecado, andando conforme a palavra de Deus. Então estaremos agradando a Deus. Ou nós vamos fazer o quê? Vamos viver conforme agradar o mundo, automaticamente estaremos desagradando a Deus e agradando a Satanás. Ou eu agrado a Deus ou a Satanás. Sempre tem os dois lados. Ou eu sou ruim ou eu sou boa, não é assim? A própria palavra diz assim, ó, ou você seja quente ou frio, porque morno eu te vomitarei. Deus não gosta dessa inércia, sabe? Dessa coisa, eu sou crente, eu gosto, sabe? Eu me adapto a algumas coisas, acho que está certo, mas algumas eu acho que não é necessário, que não precisa ser assim. Alguns aí até dizem, né? A Bíblia é muito rígida, nós devemos agora adaptar ela para o nosso tempo, mudar algumas coisas, né? É tudo isso, gente, que está aí acontecendo no mundo. Então, não tem como você fazer isso. Ou você agrada a Deus ou você agrada a Satanás. Ou você se agrada, sendo você, buscando a sua identidade que o próprio Deus colocou em você. Você vê que tem pessoas que são falantes, né? Como eu aqui, ó. Se eu conheço uma pessoa, já começa a falar, já começa a conversar. Adoro falar da palavra de Deus. Adoro dar um conselho. Isso é meu desde quando eu era criança. Eu me lembro de eu fazendo isso com 10 anos de idade, tá? Uma hora eu conto melhor esse testemunho, né? No livramento que Deus deu a uma moça, evitando ali que ela fizesse algo errado, e eu tinha apenas 10 anos. O Espírito Santo me instruiu a dar um bom conselho para ela, e ela acatou, né? E hoje ela vive algo bom na vida dela porque ela ouviu um bom conselho. Então tudo isso é necessário, gente, que você busque a sua essência. E teve momentos na minha vida que eu me anulei, porque eu queria me adaptar, eu queria ser aceita por algumas pessoas, né? Eu tinha essa necessidade, essa carência afetiva. E Satanás, sabendo disso, ele usava esse meu ponto fraco para me destruir. E teve um momento que eu acabei me moldando, tentando me moldar aquela situação, agradar pessoas, e me anulei. E me via frustrada, né? Olhava para mim e não me reconhecia. Até que eu comecei a buscar em Deus o que Ele gostava de mim, o que Ele queria que eu mudasse. Eu tenho um jeito meu de falar, né? Quando eu estou nervosa, eu falo mesmo, eu falo o que eu estou pensando. E, de certa forma, naquela época, eu era novinha também, né? Não tinha muita sabedoria. E com o tempo, com as frustrações da vida, com percas, danos, né? Humilhações, vergonhas, dores, o Senhor foi me moldando. E eu me lembro um dia que eu orei ao Senhor e disse para Ele, eu falei, Deus, me muda esse meu jeito. Porque eu sou muito do senso da justiça, sabe? Eu puxei muito meu pai era desse jeito também. Se eu vejo uma coisa errada, eu vou falar, sabe? Se alguém me perguntar, é assim, assim, assim. Eu não gosto de meio termo. Só que nós temos que ter equilíbrio, né? Não é toda hora que nós temos que estar falando o que a gente achamos, o que nós pensamos, não. Temos que ter sabedoria. E eu lembro que um dia eu falei para Deus, me muda esse meu jeito. Isso me traz muitos transtorno para minha vida, né? E eu lembro que muitas vezes eu estava envolvida em brigas. O Satanás já sabia desse ponto fraco meu e usava pessoas para falar mal de mim, para levantar calúnia, e eu ia lá me defender. Eu ia lá falar, não, não é assim, 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 assado. E no final eu ficava com a pessoa errada, não é verdade? Um dia eu ficava com uma pessoa errada e aí eu ficava tentando me justificar, tá? E o que acontecia? Que no final eu era errada. E aí saía triste, saía magoada com aquela situação, e a pessoa que causou o dano saía como uma coitada, porque ela vinha falando de uma forma mansa, colocando ali, né, o pensamento dela, e eu tentando me justificar, falando nervosa, falando alto. Então quem olhava dava, claro, a razão para aquela pessoa, porque quando você começa a sair do seu eixo, você perde a razão, mesmo que você esteja certo. Então nós temos que ter muita sabedoria nisso. E eu fui aprendendo com o tempo, tá? Muitas vezes eu não entendia aquela situação. Eu falava, Deus, por que isso acontece comigo? Por que acontecia? Porque Satanás já sabia meu ponto fraco. E eu ainda não mudei isso, porque isso é uma essência minha, né? Se eu estiver numa situação que me coloque de uma maneira assim, me falando que eu fiz algo que eu não fiz, eu vou querer me justificar. Mas teve momentos na minha vida que eu tive que aprender a fechar minha boca. Teve momentos que eu falava, Senhor, olha o que fulano está falando sobre mim, eu vou lá falar, eu vou tomar partido, isso não é justo. E Deus falava para mim assim, Deus falou claramente, fica quietinha, deixa que eu te justifique. Um dia Deus falou para mim assim, eu falei, não, hoje eu vou lá, eu vou falar assim, assim, e o Senhor falou para mim, se você colocar as tuas mãos, eu tiro a minha. E aí eu falei, não, Deus, então coloca as tuas mãos, eu vou tirar as minhas.
e deixei Deus trabalhar. E com o tempo Deus foi mostrando, né? Aquelas pessoas viram que Deus era na minha vida, que eu não era aquilo que eles falavam que eu era, né? E quem me justificou foi o próprio Deus. Então eu não sei o que você está passando, talvez alguém tenha falado algo sobre você, da sua vida, tenha te magoado com palavras. Apenas entrega nas mãos do Senhor. Não ore, não, falando, Deus, eu quero que o Senhor castigue ele, pese a mão sobre ele. Eu lembro muito bem que alguns anos atrás a gente via esse tipo de coisa, né? Macumba gospel, né? A pessoa falava, não, eu peço a Deus que Deus coloque um câncer na garganta dela. Eu já vi isso, gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Eu não sou mais novinha, né, gente? Eu tenho 50 anos, tenho uma caminhada aí no evangelho, tenho uma caminhada aí na religião. Já vi coisas absurdas, tá? E eu vi aquela situação, a gente achava que era daquela forma. Mas o Senhor diz na palavra dele que a vingança é dele, tá? A vingança não é nossa. Nós vemos Davi numa situação em que ele... Eu ia falar uma outra palavra, bom, vamos ver se eu consigo falar essa palavra ainda, tá? Mas o Espírito Santo está me trazendo essa lembrança. Tem uma passagem que Davi está ali junto com seus homens, né? Eles eram homens de guerra, e em determinado momento tinha uns homens ali acho que é Nabal o nome daquele homem bravo, terrível, né? Que desagradava a Deus, estava ali. Então Davi serviu aqueles homens, né? Aqueles, como dizer, os guerreiros dele, né? Serviu eles e tudo mais. Aí chegou um determinado momento que Davi estava na mesma situação, e Davi fala assim para os seus homens, né? Vai até lá Nabal, fala para eles estender a mão para vocês, né? Dá ali alimento, cuidar de vocês, porque nós já fizemos isso em outrora, né? Quando eles passaram pela mesma situação. E quando os homens de Davi vai até Nabal, Nabal fala assim, quem é Davi? Tipo assim, desprezou, quem é Davi? Nunca ouvi falar de Davi, não vou tirar nada do que é meu para dar para vocês. E aí, aqueles homens voltam e falam isso para Davi. Davi ficou revoltado. Na hora, Davi já quis se vingar. Davi falou, vamos lá, eu vou matar todos os homens de Nabal, inclusive Nabal. Não vai ficar nenhum homem daquele lugar. Vamos lá, Davi era sanguinário, sabe? Davi gostava de colocar as coisas em ordem, ele era guerreiro. Então Davi se posicionou dessa forma. E um dos rapazes lá ficou sabendo, um dos servos, e falou para Abigail o que estava acontecendo, o que havia acontecido. Abigail, uma mulher sábia, sabe o que ela fez? Ela chamou um dos seus servos, preparou ali um alimento, preparou um banquete, pegou um jumentinho ali e foi de encontro a Davi, para não deixar Davi chegar ali naquele local e fazer aquele estrago. E quando ela chega ali diante de Davi, ela se humilha diante de Davi. Ela o reconhece, né, como um homem de Deus, como um homem guerreiro, e fala para ele, olha, me desculpa, eu vim pedir desculpa, perdão, em nome do meu marido. Meu marido é um homem tolo, né? Eu não sabia, eu não fiquei sabendo dessa situação. Se eu tivesse ficado sabendo, eu tinha estendido as minhas mãos, eu tinha ajudado, mas eu trouxe aqui essa oferta e eu peço que você releve essa situação. E Davi falou, olha, mulher, porque você veio até mim, né, agindo dessa forma, então eu não vou me vingar. E Davi não orou assim, mas eu quero que Deus se vingue, eu quero que Deus olhe pelo que ele fez. Não, Davi apenas ouviu o que aquela mulher disse. A mulher ainda usou ali um ponto forte ali, né, um ponto que comoveu o coração de Davi. Falou, você é um rei, você é um homem, né, um homem de Deus, você não pode se sujar sua mão de sangue com essa situação, por causa de um homem tolo, né? Eu estou trazendo nas minhas palavras para que você possa entender. Depois eu vou deixar essa mensagem aqui, para que você possa ler e meditar um pouquinho nela. E aí, Davi então voltou com seus homens, Abigail voltou para a casa dela, e o que aconteceu? O próprio Deus se vingou. Deus viu aquela situação, não gostou e se vingou. Nabal ficou doente e Nabal morreu. E sabe o que aconteceu? Abigail recebeu uma grande bênção, porque aquele marido dela era um homem perverso, um homem que aborrecia a Deus, um homem tolo. Então ela ficou viúva. Davi, quando soube disso, se lembrou dessa mulher, né? Marcou para ele a atitude que aquela mulher fez. Então ele mandou que buscasse Abigail e a fizesse ser a sua mulher. Então assim, Abigail se tornou a mulher de Davi. Saiu daquela situação que ela vivia, na Bíblia não fala, mas ela deveria passar uns bocados com aquele homem, porque era um homem perverso, um homem rude. Acredito eu, que tratava ela mal, né? Pois ela mesmo diz para ele que ele era um homem perverso. Então ela sabia de quem ela estava falando. E ela recebeu essa bênção. Então, por que eu trouxe essa mensagem? Para que você possa entender que muitas vezes passamos algumas dificuldades, sim. Pessoas vão se levantar contra nós e nós somos humanos. Muitas vezes vamos desejar o mal da pessoa e isso não agrada o coração de Deus.
A palavra do Senhor diz para nós orar pelos nossos inimigos, né? Orar pelos nossos amigos, orar por aquele que faz o bem para nós é tão fácil, na verdade. Às vezes alguém vem te dá um presente, ou alguém vem e te ajuda numa determinada situação, e você fica com o seu coração grato. E você fala, não, eu vou comprar isso aqui, vou dar para ela de presente, ela está precisando de uma ajuda, ele está precisando de uma ajuda, eu vou estender minhas mãos, porque um dia ele fez isso comigo. Quando você vai orar, você lembra, né? Poxa, eu vou orar, apresentar nas mãos do Senhor para que o Senhor venha abençoar determinada pessoa, porque um dia que eu precisei, ela estendeu as mãos, ele estendeu as mãos, então isso é muito fácil. Mas orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam, orar por aqueles que nos fazem mal, é muito difícil. E nós temos que ter esse coração. A vingança é do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que nós vamos lá falar, que nós vamos nos posicionar, e isso acaba tornando para nós algo ruim. Ao invés da gente conseguir resolver a situação, fica pior. Então, quando há uma situação dessa, que alguém se levantou contra você, que alguém está aqui tentando mal contra a sua vida, você apenas apresenta nas mãos do Senhor. Você apenas peça, Senhor, me ajuda. Me ajuda a passar por essa situação. Fala para o Senhor o que você está sentindo. Não adianta você fazer uma oração que poderia ser legal, mas Deus conhece o seu coração, falando, Deus, eu estou muito feliz que a pessoa está se levantando contra mim, está me perseguindo, fez algo que vai me prejudicar. Não, você vai falar, Deus, eu estou muito triste. Olha o que a fulana fez, olha o que o ciclano está falando. Isso não é justo, meu Deus, mas eu entrego ali nas tuas mãos e peço que o Senhor abençoe. Que o Senhor cuide dele, mas Pai, mostra que tu és Deus na minha vida. Mostra que aquilo que ele está falando contra a minha vida não é verdade. E o Senhor vai se encarregar de resolver a situação. Às vezes o Senhor nem vai se vingar, sabe? A maneira... Eu estou me coçando aqui que eu tenho os bichinhos me picando. A maneira que Deus trabalha é tão diferente, né? Às vezes alguém faz um mal contra a sua vida e você está esperando que algo ruim aconteça com ele, porque somos humanos, né? Nós somos ruins, nós somos perversos, sim. Nem adianta falar que não, porque só Deus para ter misericórdia de nós. A causa de nós não sermos consumidos é pela bondade e misericórdia do Senhor, porque nós não merecemos. Nós somos terríveis, humanos são terríveis. Então, muitas vezes nós até oramos, né, Senhor, abençoa ele, mas lá dentro do seu coração está, que raiva, viu? Falando mal contra mim, o que ele fez me prejudicou. E quando nós temos aí alguns prejuízos, principalmente financeiro, causado por alguém, aí mexeu no nosso bolso, aí o negócio fica mais feio, não é verdade? E os bichinhos aqui, gente, a vantagem de gravar aqui na natureza, você escuta o barulhinho do grilo, essas folhas verdes, um ar mais agradável, mas tem também os contratempos. Outro dia eu gravei aqui, um ratinho subiu a árvore, gente. E agora eu tô me picando aqui, então, sentindo umas coceirinhas de algumas picadinhas de bichinho. Mas vamos lá. Então tudo isso é necessário que nós... Então tudo isso vai nos aborrecer. Então orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos causam mal, é muito difícil. Então nós temos que ser sinceros na presença do Senhor. Falar, Deus, isso me magoou, me entristeceu, eu não acho isso justo. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Então Deus, faça a sua vontade na minha vida. Mostre para eles que o Senhor é comigo. E como eu disse, muitas vezes sabe o que vai acontecer? Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai transformar a sua história, Deus vai mostrar para aqueles que te perseguem, para aqueles que estão desejando o teu mal, pessoas que estão aí orando, até contrário, orações contrárias. Orando, eu quero que as portas se fechem para ela, eu desejo que ela perca o casamento dela, que ela viva uma vida miserável, sabe? As pessoas às vezes têm uma inveja tão grande que elas fazem as orações dela parecendo que é algo bom, mas é algo maligno. Às vezes somente com o olhar dela, olha para você sorrindo, você feliz, você no bom casamento, você no bom trabalho, ou você apenas trabalhando. Gente, por incrível que pareça, são coisas assim que às vezes eu me pergunto, Deus, por que tanta perseguição? Porque as pessoas têm inveja de mim, se eu sou uma pessoa simples, eu não tenho nada. Mas o simples incomoda as pessoas. Você às vezes é simples, mas você tem Deus na sua vida. Quem tem a luz de Deus incomoda o mundo. Muitas vezes eu estava passando aí por um desemprego, né? Uma morte na família, uma doença, e estava ali triste, mas daqui a pouco estava louvando o Senhor, estava engrandecendo o nome do Pai, estava falando com as pessoas, sabe? Sobre a grandeza de Deus, dando uma palavra, dando um testemunho. E as pessoas ficavam olhando para mim, algumas até já me falaram assim, nossa, você é forte, né? Mas não, gente, eu não sou forte não. Quem é forte é o Deus que eu sirvo. Se não fosse Ele na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei aonde eu estaria se não fosse Deus na minha vida. Por diversas coisas que eu já passei, sabe? Por situações assim terríveis que eu já passei.
Então, se não fosse a fortaleza de Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. O simples fato de você ser essa pessoa feliz, alegre, que tem Deus na sua vida, já incomoda. Então, a palavra para você hoje é essa, que você confie em Deus, que você não fique apegado ao que estão falando sobre você, ao que pensam sobre você. Não procure agradar os outros, você não vai conseguir, tá? As pessoas são cada um de um jeito, gente. Imagina, tem pessoas, eu ouvi uma pessoa falando uma vez aqui, você fala muito rápido. Aí na época eu pensei, eu preciso falar então mais calma, né? E eu já vi vídeo de pessoas que são tão delicadas, né, na maneira de falar, fala de um jeito tão gostoso. Eu sigo pessoas assim e eu já tentei me moldar isso, eu preciso ser assim. Porque é tão gostoso ouvir, né, uma mensagem de uma pessoa calma, aos barulhos externos, tá, gente? E falando, mas gente, essa sou eu. Então como que eu vou me moldar a ser a que fulano, que ciclano é? Ele e ela é desse jeito, eu sou assim. Deus me fez assim. Então eu até falei aí no início do vídeo que um dia eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me mude. Esse meu jeito de ser, sabe? Porque quando eu vejo uma coisa errada eu vou e falo. E não é certo, eu sei que isso causa para mim muito transtorno. Isso causa para mim muito transtorno. Eu já estive envolvida em várias brigas, em várias situações. E a culpa não era minha, me revoltava, gente. Eu sempre fui essa pessoa, sabe? Eu sou muito, como eu posso dizer? Eu sou muito de cuidar da minha vida. Eu não tenho tempo de cuidar da vida do outro, sabe? A questão é essa. Então, eu sempre fui essa pessoa de correr atrás, sonhar, tentar crescer, tentar realizar, querer realizar. Eu sempre tive meus sonhos, meus objetivos. Eu gosto de estudar, eu gosto de me cuidar. Sabe? Então, eu tenho meus filhos, agora já estão grandes, agora eu estou tendo um pouquinho de tempo mais para mim, mas em outrora, aí as crianças eram pequenas, minha vida era dedicada a ela, então eu nunca tive tempo de ficar indo na casa dos outros, de ficar, sabe, procurando saber da vida dos outros. Pessoas ficavam, ela está trabalhando do quê? Do que você está trabalhando? O que você está fazendo agora? O que você come? Do que você vive? Sabe? Eu falava, gente, por que as pessoas se preocupam tanto com a minha vida? Querem saber o que eu faço? E eu falei, gente, essas pessoas não têm o que fazer, não? Eu lembro, gente, de pessoas anos atrás aí, ficava focada na minha vida, falando coisas que eram mentira, sabe? Levantando falso testemunho, calúnias, perseguições terríveis. E às vezes eu chorava na presença de Deus, eu falava, Deus, por quê? O que eu fazia? Eu levantava pela manhã a trabalhar, voltava, cuidava da minha casa. Quando não, estava na igreja. Então era 3 lugares que você me encontrava. Ou eu estava estudando, ou eu estava na igreja, ou eu estava na minha casa cuidando dos meus filhos. Você não me via na casa da Maria Joana, do irmão Joaquim, falando da vida dos outros, sabe? Era cuidando da minha vida, eu nem tinha tempo para isso. Mas as pessoas tinham esse tempo de se voltar para a minha vida e ficar cuidando de mim. Mas depois eu entendi que era algo espiritual, porque aquilo me incomodava, né? Quando alguém falava mal de mim, quando alguém me desprezava, eu era muito carente, muito sentimental. E aí Deus falou, filha, vamos sofrer um pouquinho aí, vamos crescer, porque o que eu tenho para você, você não vai resistir, né? Cheia de mimimi, eu era cheia de mimimi. Eu chegava na igreja, acontecia comigo, gente. Eu queria fazer vídeo pequeno, mas tá difícil, hein? Eu chegava na igreja, quantas vezes? Não foi nenhuma nem 2 vezes. Tava eu, Maria José e a irmã Joaquina. O irmão fulano, o irmão Ciclano chegava e falava, a paz do Senhor, Maria José, a paz do Senhor, irmão João. E eu ficava assim, e ele ia embora. Ela ia embora, eu falava, gente, não é possível. Não me cumprimentou. E aquilo abatia meu coração. Quantas vezes eu não conseguia nem prestar atenção no culto, porque aquilo me magoava profundamente. E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas por quê? Eu não faço mal pra ninguém, sabe? E às vezes, quando eu era terrível. Muitas vezes eu falava assim, fulano, o senhor não me viu aqui não, Pai do Senhor? Ai, desculpa, é que eu não te vi. Como você não me viu uma negona desse tamanho, gente? Eu não sou pequenininha não, eu tenho 1,68 m, tá? Vamos arredondar para 1,70 m. 1,68 m, gente. Uma morenona alta, grande, né? Não sou uma menininha pequenininha, alguém que... Gente, eu não posso ser percebido. Eu falo alto, eu me gesticulo. Onde eu chego, sabe? E a pessoa não me via. E aquilo me magoava profundamente, eu ficava muito triste. E às vezes não era só na igreja não, onde eu estudava, na minha vizinhança, onde eu chegava. Tinha pessoas que declaravam, eu não gosto dela. Nossa, eu lembro uma vez que eu trabalhava num lugar e tinha um barzinho, uma lanchonete, que nós comprávamos salgadinho, doce na hora do almoço. Fui com a minha amiga lá e aí a moça sempre me atendia de uma maneira ríspida. Eu nunca nem conhecia ela. Eu quero isso, aquilo, não sei o quê. Isso aqui é não sei o quê. Eu falei, nossa, né? Tudo bem. Aí um dia eu entrei com a minha amiga
Eu comprei e fui saindo e minha amiga foi comprando e eu fui saindo na frente dela. Aí a minha amiga veio e falou assim, nossa, Rose, a moça falou pra mim assim, ai, eu odeio essa mulher, não suporto a cara dela. Aí eu olhei assim e falei, gente, que coisa, ela não me conhece. Aí você entende o quê? Que era espiritual. Eu lembro que um dia eu fui trabalhar na... Gente, vai ficar um pouquinho grande, mas acho que essas coisas Deus sabe de tudo, né? Vamos falar aqui, porque às vezes você está passando por esse processo também. E uma vez eu lembro que eu fui trabalhar na eleição. Eu cheguei lá, fui chamada, convocada, né? Estava lá trabalhando na escola, na eleição, cheguei lá, as pessoas já me trataram meio assim, acho que em torno de umas 6 pessoas. Depois fizeram uma brincadeira lá comigo pra zoar com a minha cara, sabe? Todo mundo ficou rindo de mim. Eu nem conhecia aquelas pessoas, as pessoas ficaram zoando com a minha cara naquele lugar. Eu trabalhei meu dia ali, mas o coração tão abatido, tão triste, e vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, mas eu chorei. Eu chorei porque eu falei, Deus, o que acontece? Porque tudo bem, no meio da onde eu estava na igreja, eram pessoas que eu convivia. No meio da família, no meio dos amigos. Mas, gente, aí você começa a perceber que é algo que está acontecendo em todos os lugares. E ali aquelas pessoas não me conheciam. Por que que elas quiseram, quando eu cheguei, já me trataram com desprezo, depois fizeram uma brincadeira para zoar com a minha cara? O quê? E eu chorei e fui dormir. E isso aconteceu? O Senhor me deu um sonho. A partir daquele dia eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu vi claramente as pessoas e dentro das pessoas tinha demônios. Eu vi no sonho. Deus me mostrou o que que era. Então Deus estava mostrando, olha, não são as pessoas. Aí você vai lá para a mensagem ali de Efésios, que diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. Entende? Então o Satanás ele vai trabalhar de acordo com a sua fraqueza. Satanás sabia que a minha fraqueza era essa, era emocional. Satanás sabia que eu me sentia inferior às outras pessoas. Satanás sabia que quando alguém me desprezava, quando alguém falava mal de mim, eu me sentia triste, aquilo me abatia a minha alma. Então ele usava situações e pessoas para que eu pudesse estar nessa situação. E quando eu comecei a mudar isso, eu comecei detalhes, são várias coisas. Eu lembro que eu andava muito mal vestida, porque era bem pobrezinha, né? A situação muito difícil, ou você comia ou você comprava as roupas. Então eu tinha vontade de andar bem vestida, eu não conseguia. E quando eu começava a querer, né, a me arrumar, a me maquiar, comprar uma roupinha nova, né? Comecei a trabalhar, eu vou comprar um vestido novo, uma calça nova. Toda vez que eu colocava uma roupa nova, eu ia trabalhar. Gente, todo mundo ia com a sua roupa nova, com seu sapato novo, andavam bem vestido. Eu andava com a minha calça velha, minha blusinha velha, minha sapatilha furada. Tudo bem, ninguém falava nada, mas quando eu falava, eu vou comprar uma coisa simples, gente, uma sapatilha nova, uma blusinha nova, que eu chegava e eu tinha minha timidez, lembra que eu me sentia inferior às outras pessoas? Tudo isso que foi acontecendo, gente, eu cheguei num tempo da minha vida que eu não falava, que eu não me expunha mais, que eu fiquei apagada. A história é bem longa, tá? E Deus teve que começar a trabalhar na minha vida nesse sentido também. E um dia, aí eu comecei a perceber. Toda vez, um dia eu lembro que até na igreja, um dia eu comprei uma saia, coloquei a saia nova, aí a pessoa olhou pra mim e falou, nossa, nada a ver essa saia com você. Tô suando aqui, gente, tá calor, viu? Nada a ver. Aí eu, mas por quê? Porque não tem nada a ver com você. Aí adivinha o que eu fazia? Eu não usava mais a saia. Peguei a saia e guardei. Aí eu usava uma blusinha, nossa, não tem nada a ver essa blusa com você. Por quê? Porque não ficou bom. Aí o que eu fazia? Guardava. Aí eu colocava roupa velha. Eu me sentia bem mal arrumada, porque ninguém falava nada. E eu lembro como eu estava falando, eu comecei a trabalhar, eu falei, não, é uma nova fase, que nem eu tô agora. A gente passa de ciclo, muda de ciclo, a gente quer mudar, né? Quer mudar a fase, mudar a roupa, mudar o cabelo, se cuidar, né? E aí eu falei, não, novo tempo, eu tinha saído da religiosidade, tinha tirado aquela caixa pesada do não pode isso, não pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo, você tem que andar do jeito que eu acho que tem que andar, tem que falar do jeito que eu falo, tem que ser todo mundo igual. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, tirei aquela caixa pesada da religiosidade das minhas costas e comecei a ser eu, né? Deus começou a trabalhar, minha filha, acorda. Se você ficar procurando agradar as pessoas, você não vai agradar ninguém e você vai ficar frustrada. Você precisa ser quem você é. Comecei a buscar minha identidade em Deus. O que agrada a Deus que eu faço, o que desagrada a Deus que eu vou deixar de fazer, né? E meu foco ficou fácil, porque antes eu estava tentando agradar as pessoas e eu não conseguia. Você não vai conseguir. É que nem aqui, eu estou no canal aqui trazendo minha mensagem. Tem pessoas que vão se identificar comigo e tem pessoas que não vai se identificar. Comigo também, eu sigo pessoas. Às vezes eu sigo pessoas que eu falo, não tem nada a ver, eu
não bate com o que eu acredito, não acho que é isso e eu deixo de seguir. Não fico lá falando, você é isso, você é aquilo, não. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os meus princípios, não tem nada a ver com os meus valores, não tem nada a ver com o que eu acredito. Não gosto da maneira que ele fala, ou que ela fala, eu deixo de seguir. Entende? É tão simples, gente. Você não precisa ir lá não, porque... Nananana. Deus deixou aqui na palavra, né? Não julguei para não ser julgado, né? Tem outra palavra que fala também, não tira a trave do olho do teu irmão se você tem a trave nos teus olhos. Então muitas vezes nós ficamos olhando para o outro. Tem um ditado popular que fala isso, né? Meu pai gostava de falar esse ditado, que o macaco senta em cima do rabo e fica olhando o rabo do vizinho, o rabo do outro. Então, gente, né? A vida é muito simples, nós que complicamos essa vida. Então é isso, você precisa, como eu estava dizendo, a partir do momento eu comecei então calma aí, não dá para agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, né, gente? Não é aí um clichê que todo mundo fala. Jesus veio só fazendo bem, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo salvação. E teve aqueles que falavam mal de Jesus. Falava que Jesus era comilão, falava que Jesus era beberrão, falava que Jesus andava no meio dos pecadores. Falava tantas coisas, sabe? Ele não agradou todo mundo e ele não se preocupava em agradar todo mundo. Ele se preocupou em fazer a vontade do Pai. Ele se preocupou em ser quem ele era. Ele se preocupou em fazer e cumprir a missão que Deus tinha colocado sobre ele. Então olha como que é simples. Você precisa fazer só isso. Você precisa buscar a sua identidade, saber quem você é, o que você gosta, o que te faz bem. Agradar a Deus em primeiro lugar. Estar no centro da vontade do Pai, fazer aquilo que agrada ao Pai. Agrada a Deus e te agrada. E depois você vai agradar o próximo. Entende? Amar o próximo como a ti mesmo, não diz a palavra? Eu preciso amar o próximo, mas eu preciso primeiro me amar. Quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu me reconheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu faço coisas que me agradam, então eu sei como eu vou fazer para agradar o próximo. Pois eu sei me agradar, eu sei me amar. É simples assim, gente. Então é isso, essa é a mensagem para você hoje. Deus quer que você mude algumas coisas em você, aquilo que desagrada a Ele, Ele quer que você seja transformado. E quem vai fazer essa transformação é o próprio Espírito Santo. Ele vai começar a te incomodar, sabe? Você vai começar a ler a palavra, buscar o Senhor, entrar no seu quarto, fazer a sua oração. Se você é aquela pessoa que diz assim, mas eu não sei orar, você sabe orar. Às vezes você não vai falar com uma pessoa, um amigo seu, uma amiga sua, conta a sua vida. Porque eu estou cansado, porque meu marido fez isso, fez aquilo. Estou cansado porque aconteceu tal coisa. Eu não consigo realizar isso. Você está falando, né? Você está falando para alguém que vai te ouvir, às vezes pode te dar um bom conselho, às vezes vai te dar um conselho ruim, que vai arruinar a sua vida, vai acabar de destruir a sua vida. Então nada melhor do que falar com o Pai. É uma oração, você vai entrar no seu quarto e primeira coisa, né, tem aí para nós um exemplo que é o Pai Nosso, que Jesus nos deixou, para a gente ter um exemplo de como que faz essa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. É isso, simples assim, tá? Eu deixei aí para vocês terem uma noção. Então, essa oração está falando no início da oração, você vai começar a engrandecendo ao Deus, falando o quanto Ele é maravilhoso, o quanto que você precisa dEle, que sem Ele você não consegue fazer nada, porque se Deus não for na nossa vida, o que será de nós? E depois você vai apresentar a Deus as suas petições. E depois você também vai agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito. E é isso, tá bom? Bom, vou parar por aqui, o vídeo já está longo, vou trazer outras mensagens para você e que tudo isso seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor venha achar lugar no seu coração para transformar a sua vida, pois é isso que Ele tem para ti. Ele quer dar para você uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.